Olá, olá! Essa é a nossa segunda lição do Kybalion, né? Nós vamos para o segundo princípio, a segunda lei. Se você perdeu a primeira, ela está aqui nessa bolinha, está aqui embaixo na descrição, também está no primeiro comentário. Juntamente, na descrição você também vai encontrar, e no primeiro comentário também, você vai encontrar o link para o mini curso gratuito do Método Sedona, o link para o curso completo do Método Sedona e alguns contatos. Bom, é isso aí, vamos em frente. A segunda lei do Kybalion é a lei da correspondência, né? O princípio da correspondência. Já que eu mudei o nome do primeiro princípio, né, de mentalismo para mente universal, vamos mudar o nome desse princípio também. Vamos chamar ele de o princípio do espelho, né? Porque, sabe, correspondência não expressa exatamente o que esse princípio reflete, porque correspondência é assim, eu me correspondo com você, então existe um canal de comunicação, existe uma correlação, existe um relacionamento entre mim e você. Mas se nós falamos em espelho, a coisa já fica muito mais clara, sabe? Porque esse princípio, essa lei diz assim, assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. E essa correspondência, ela é tipo espelho, né? É um espelho. O que há dentro é um espelho do que tem aqui fora. O que tem aqui fora é um reflexo do que tem aqui dentro. O que tem aqui embaixo é um espelho, é um reflexo do que tem acima, né? E tem uma historiazinha que mostra como nós nos relacionamos mal com esse princípio. E é uma historiazinha que algumas pessoas consideram machista, sexista, sei lá, né? Hoje em dia tudo é cheio de... é apenas uma piada. E eu quero que você pegue o princípio dela. Então é o seguinte, lá vai, né? A piada é o seguinte: como é que você sabe que uma loira usou o computador? Estou esperando. E a resposta é o seguinte: tem corretivo na tela. Hahaha, né? E é exatamente isso que nós todos temos o hábito de fazer, né? Eu tenho que constantemente me lembrar desse princípio, né? Que não adianta passar corretivo na tela do computador. Se há um texto, se eu estou vendo aquele texto na tela do computador e eu quero fazer alguma correção, alguma modificação naquele texto, aquela tela, o que eu estou vendo ali na tela é apenas a imagem do que está dentro do computador. E para fazer qualquer modificação ali, se eu passo corretivo na tela do computador, não mudou nada, o texto continua o mesmo, né? Eu tô mexendo no lugar errado, eu estou corrigindo no lugar errado. Então eu tenho que entrar no editor de texto, eu tenho que pegar o teclado, eu tenho que ir lá com o cursorzinho, né, no local onde eu quero fazer a modificação. Aí eu apago, ou corrijo, ou modifico da forma como eu quero. E esse é o maior erro que nós cometemos na vida. Nós estamos sempre querendo colocar maquiagem na imagem que nós estamos vendo no espelho. Nós estamos querendo consertar esse mundo aqui fora. Nós queremos consertar essa vida aqui fora. Eu vou ser mais claro com você. Digamos que você tem problemas de relacionamento. Relacionamento amoroso, romântico, né? Ou a falta de relacionamentos amorosos, românticos. E, sabe, você está sempre passando pelas mesmas situações, né? Você sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa. Eu tinha uma amiga que ela chegou para mim uma vez e disse, logo no início da nossa amizade, ela foi me contar os problemas do relacionamento dela, e eram terríveis, né? Ela era casada com uma pessoa realmente abusiva, que chegava muitas vezes a beirar a violência, não só beirar a violência, mas muitas vezes até cruzava essa linhazinha um pouquinho, né?
E aí ela era um relacionamento horrível que ela tinha. E tudo bem, né? Ela me contou a história e me pediu alguns conselhos, eu dei alguns conselhos para ela. Passam-se alguns anos, eu me encontro com essa pessoa novamente, né? Na realidade era uma pessoa relativamente próxima, mas passam-se alguns anos e eu tenho a oportunidade novamente de sentar e conversar com essa pessoa. E aí ela me conta a mesma história, só que é com outra pessoa, né? Mudou o ator, mas é outra pessoa. E depois de mais uns 2 anos, eu sento com ela novamente e ela me conta a mesma história, só que já um terceiro relacionamento que ela estava tendo com uma terceira pessoa, mas a história era a mesma. Você já passou por isso, né? E muitas vezes nós estamos tentando mudar o nosso comportamento, mudar a coisa aqui fora, nós estamos querendo passar corretivo na tela do computador. Não adianta, especialmente assim, sabe, além de não adiantar, muitas vezes piora a situação, né? Por exemplo, em situações que você já foi traído ou traída diversas vezes, o que é que acontece? Você chega ao ponto em que você se torna cada vez mais fechado ou fechada, cada vez mais desconfiado ou desconfiada, cada vez você se entrega mais a um relacionamento. E se um dia você encontrar alguém que realmente vale a pena, você vai tratar essa pessoa com a desconfiança que ela não merece. Vai tratar ela com, né, você não vai estar aberto ou aberta a esse relacionamento como essa pessoa merece. Então, além de não mudar, muitas vezes você se torna pior, né? Você dificulta as coisas. É como colocar corretivo na tela do computador. Além de você não estar corrigindo o texto, vai ficar mais difícil você enxergar o texto depois, né? Na hora de realmente fazer uma correção. É ou não é? Então é isso. Eu quero que você entenda isso, que nós estamos, né? É como se eu acordasse de manhã, eu me olho no espelho e ao invés de escovar meus dentes, eu vou escovar os dentes que eu estou vendo ali no espelho, né? Meu bafo vai continuar o mesmo, aquele bafo de leão, né? Ou de cachorro. Então, né? Ao invés de pentear meu cabelo, eu vou querer passar o pente no espelho, né? Ao invés de lavar meu rosto, eu vou lavar o rosto do espelho. Não é isso que nós estamos fazendo. E a nossa humanidade, a nossa cultura, ela piorou um bocado, sabe? Em 1775, na verdade, deixa eu começar a contar essa história de outro lado, né? Stephen Covey é o autor daquele livro muito famoso chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro fantástico para o espelho. Tá entendendo? Ele não está trabalhando com o que nós estamos trabalhando. É um livro fantástico para o espelho. E não deixa de ser um livro fantástico, não deixa de ser um livro que tem muitos insights. Mas não é nada do livro que eu quero lhe contar, eu quero lhe contar a história por trás desse livro. E é realmente um livro interessante. Se você quiser ler, leia, vale a pena ler. Apenas não está na nossa linha de trabalho. Então, a história do livro é o seguinte: Covey, ele é um estudioso e aquele livro foi a tese de doutorado dele. E ele fez um estudo, aquele livro nasceu de um estudo que ele fez, desde 1775 até 1975. Ele estudou 200 anos de literatura, de autoajuda, de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, né? 200 anos de literatura americana nessa área. E o que foi que ele descobriu? Ele descobriu que de 1775, que é o ano da independência dos Estados Unidos, até 1925, ou seja, 150 anos de história,
toda literatura de autoajuda, ela era baseada no seguinte princípio: você se torna uma pessoa melhor e o mundo reage a isso. Essa é a nossa linha de trabalho, né? Primeiro o reino dos céus e tudo o resto virá por consequência. Então, toda a literatura de autoajuda que ele pesquisou, né? Todo é um exagero muito grande, né? Vamos dizer assim, 95% da literatura de autoajuda entre 1775 até 1925 era nesse caminho. Se eu quero crescer profissionalmente, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais eficiente, uma pessoa, né, eu tenho que eliminar de dentro de mim a procrastinação, eu tenho que me tornar uma pessoa mais objetiva, eu tenho que, né, me tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos, e a promoção virá, a melhoria financeira virá, melhores relacionamentos virão, né? O mundo aqui fora vai refletir essa transformação que eu estou fazendo dentro de mim. Só que nos últimos 50 anos da pesquisa dele, houve uma mudança radical no foco, no centro de gravidade, né? Saiu de ser um centro de gravidade interna, ou seja, se eu quero que o meu relacionamento com minha mulher se torne um relacionamento melhor, eu preciso me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor. Saiu disso para finja até que aconteça. E um dos pontos principais, um dos livros icônicos dessa nova era é justamente, né, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que eu tinha horror durante muito tempo, né? Até que eu li. E é um livro até interessantezinho, né? Eu sei que muitos de vocês podem, né, talvez você goste, você adore aquele livro, mas se você for ler aquele livro, você vai ver que ele está todo voltado para você reagir em relação a outra pessoa, né? Ele diz assim que, né, se eu estou num relacionamento de venda, né, eu sou um vendedor e eu estou visitando o diretor de uma empresa. Eu olho e, sabe, na parede dele tem muitas fotos dele pescando e tem peixes e não sei o quê. E aí eu finjo me interessar por pescaria, por peixe, porque eu estou vendo ali que ele se interessa por isso. E aí, né, a coisa vai acontecer, nós vamos criar um rapport, né, fingido. Então, os últimos 50 anos, de 1925 até 1975, e ele parou aí porque foi aí onde era o ano que ele estava fazendo essa pesquisa. Então ele foi até o ano em que ele estava. Toda a literatura saiu de você se tornar uma pessoa melhor para finja até conseguir. Você conhece essa expressão, não conhece? Né? Ao invés de eu trabalhar sobre mim, eu finjo até conseguir. Ao invés de eu fazer a correção ali, né, no editor de textos, eu passo o corretivo e finjo, né? Se tiver bonitinho, se na hora que a pessoa for olhar na tela tiver lá corrigido, então beleza. Não importa se na verdade não está. E esse é o grande problema que nós temos com essa lei, com esse princípio. Através do Ho'oponopono, nós percebemos, e tem outra história que eu quero lhe contar a respeito disso, uma história que até me perguntaram sobre ela outro dia, né? A história da geladeira. Né? Sabe, nós estamos sempre querendo
consertar aqui fora. Nós estamos sempre querendo, sabe, tirar a nota boa, ao invés de aprender. O importante hoje em dia é a nota. O importante hoje em dia, nós estamos vivendo, se você parar para pensar, numa sociedade, embora Maquiavel ainda seja mal visto, né? E Maquiavel não, a pessoa diz, você é maquiavélico, os fins justificam os meios. Não. Maquiavélico não defendia esses princípios. Ele estava apenas descrevendo, né? É como se eu estivesse descrevendo uma briga, né? Eu não estou defendendo a briga, eu estou dizendo como a briga acontece, né? E era exatamente isso que Maquiavel estava dizendo, mas nós estamos vivendo numa sociedade extremamente maquiavélica, onde os fins justificam os meios. O importante é você tirar uma nota boa. Não importa se você aprendeu, o importante é você ter resultados. Não importa como você atingiu esses resultados. E isso vai gerando uma lacuna muito grande. Porque esse vazio que vai ficando aqui dentro, e você está querendo pintar uma imagem aqui fora que não está refletindo esse vazio, e é uma lei, é um princípio. Mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair e a realidade vai ser refletida, né? Deixa eu lhe contar uma história icônica do meu passado, né? Eu estava numa situação muito difícil financeiramente, eu fui no Vucu Vucu. Vucu Vucu é um local onde vende coisas usadas, né? Hoje em dia tem o OLX, tem, enfim. E eu não queria comprar uma geladeira nova, eu estava sem dinheiro. E eu fui lá e comprei uma geladeira usada. E, sabe, quando eu cheguei em casa, que eu liguei aquela geladeira, ela não funcionava direito, ela não gelava como deveria. Gelava, mas não como deveria, né? Tava assim meio, sabe, não estava funcionando adequadamente. Mas esse não foi o maior problema, sabe? Ela estava gelando, então não era um grande problema. O problema não era tão problemático assim. O problema maior foi que a minha conta de energia dobrou. Essa conta dobrou. E o que eu estava pagando a mais de energia daria de sobra para eu comprar uma geladeira nova e pagar a prestação. E é absurdo isso, né? Aquela geladeira, ela sozinha, ela estava consumindo mais do que o resto da casa todinha consumia. E essa geladeira foi comprada numa loja de coisas usadas de uma determinada pessoa. E minha mulher conhecia essa pessoa, a mãe, minha sogra conhecia essa pessoa, era uma pessoa que elas já haviam comprado coisas lá antes. E era um cara, né? Nós compramos lá porque as coisas lá, né? Elas nunca tiveram problema antes comprando nada lá. Só que tinha uma coisa, esse cara não devolvia dinheiro. Uma vez comprado, está comprado. Ele não recebe devolução de ninguém. Você comprou, é seu. Ele não recebe de volta, ele não devolve seu dinheiro. E havia mais ou menos um mês que nós temos comprado essa geladeira. E eu cheguei para minha mulher e disse, eu vou devolver, eu quero o dinheiro de volta. E minha mulher olhou para mim e disse, sinto muito, não vai acontecer. Not gonna happen, né? E eu olhei para ela e disse, vai, claro que vai. E ela disse, não, desista, você vai se frustrar, você vai ter raiva, você vai
se irritar, desista, né? A gente fica com ela e compra outra e joga ela fora e qualquer coisa, qualquer solução. Por favor, não tente devolver, porque você só vai ter raiva, você vai perder essa. E eu olhei para ela e disse, não, não vou. E aí o que foi que eu fiz? E aí chegou a minha sogra e disse, olha, ele não devolve, todo mundo que conhecia ele disse, ele não devolve, você vai se frustrar, você vai se irritar. Não adianta, não adianta. Tire essa ideia da sua cabeça que você vai levar a geladeira de volta e vai receber seu dinheiro de volta, porque isso não vai acontecer. E eu olhei para eles e eu disse, claro que vai. Por que não? Mas elas me assustaram, sabe? E ainda bem que me assustaram, porque talvez se eu tivesse ido assim, de sopapo, eu teria me frustrado. Mas eu passei 3 dias, soltando. 3 dias soltando. Toda vez que eu pensava nele, pensava na geladeira, que vinha o medo, eu disse, rapaz, esse cara não vai devolver meu dinheiro, aí eu soltava. E eu disse, eu vou conseguir, aí eu soltava. Mas eu não vou conseguir, eu soltava. Toda vez que passava pela minha cabeça, eu soltava. E aí, sabe, no segundo dia minha mulher disse, vai devolver a geladeira não? Aí eu disse, calma, né? Ela disse, você não é um arrochado, não é você que consegue as coisas? Eu disse, calma, respire. Né? Nessa época eu estava ainda meio que aprendendo a soltar. Eu disse, calma. E aí eu passei o segundo dia soltando, né? E o terceiro dia soltando. E eu soltei ao ponto que toda vez que eu pensava nesse rapaz, que era um senhor já, né? Eu pensava nele, eu via a pessoa mais honesta do mundo, a pessoa mais tranquila do mundo. Quando eu pensava nele, só me via imagens de uma pessoa tranquila. Veja bem, soltar não é imaginar que a pessoa é boa, não. Não. Eu soltei tanto que toda vez que eu pensava em devolver a geladeira, só me vinha tranquilidade. Toda vez que eu pensava nele, só vinha tranquilidade. E aí, no terceiro dia, eu liguei para um conhecido. Ele tinha uma caminhonetazinha. Ele veio, nós botamos a geladeira em cima e nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, ele parou em frente à loja e eu entrei, estava a esposa do dono da loja lá e eu disse, olha, eu comprei uma geladeira aqui, mais ou menos um mês, e eu vim devolver porque ela está com esse problema e eu estou tendo esse problema. E ela olhou para mim, ela disse, ele não recebe de volta não. Aí eu disse, mas cadê ele? Ela disse, ele só volta daqui a meia hora. Ele teve que dar uma saída. E eu disse, não tem problema, né? E aí eu peguei meu amigo, nós tiramos a geladeira de cima, colocamos ela lá na frente da loja, né? E meu amigo disse, e agora o que é que eu faço? Eu digo, não, pode ir embora. Ele disse, não, mas se ele não quiser receber a geladeira, eu disse, cara, pode ir embora, tá tranquilo. Né? A geladeira está aqui, tá tranquilo. E meu amigo foi embora e eu fiquei lá. Mais ou menos 20, 30 minutos depois chega o dono da loja, né? Aí eu olhei para ele e eu disse, olhe, né? Contei para ele a história. E ele olhou para mim e disse assim, eu não tenho como lhe devolver o dinheiro hoje. Eu não estou com dinheiro hoje. E eu olhei para ele e eu disse, não tem problema. Aí ele olhou para mim e disse, eu só tenho metade do dinheiro. E eu disse, não tem problema. Você me dá metade do dinheiro hoje e você me diz quando eu volto para pegar a outra metade. E ele disse, venha daqui a 2 dias. Eu disse, não tem problema. E eu recebi metade do dinheiro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí minha mulher disse, ele recebeu? Eu disse, recebi. Ela quase cai para trás. Ela disse, ele devolveu o dinheiro? Eu disse, não, só metade. Daqui a 2 dias eu vou buscar a outra metade. Aí ela olhou para mim e disse, ele não vai devolver o dinheiro? Eu disse, não tem problema. Claro que ele vai. Aí 2 dias depois eu voltei lá, cheguei lá. Ele me deu a outra metade do dinheiro e eu fui para casa.
e comprei uma geladeira nova. O que eu quero lhe dizer com essa história é muito simples. Todo o trabalho que eu fiz nessa história foi no espelho interno, né? Eu só soltei. Se eu tivesse ido lá brigar, se eu tivesse ido lá implorar, se eu tivesse ido lá argumentar, se você me perguntar assim, ele mudou? Não, ele não mudou. Ele não mudou. Não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa, ele não troca, não devolve. Até hoje ele não troca e não devolve. Aí você diz assim, o que foi que houve? Eu soltei. Eu trabalhei o meu medo, a minha raiva, o meu orgulho, a minha tristeza, a minha apatia. Saí soltando isso. Meu medo. Até só sobrar coragem. Aceitação e paz. 3 dias. Talvez hoje eu tivesse com raiva dele até agora, né? Porque, cara, me vendeu a geladeira. Não, cara, gente boa, sabe? Ele é apenas um reflexo. A vida é um reflexo. Se você olha para a sua vida e você só vê problemas, algumas pessoas, quando eu digo assim, essa lei da correspondência, né? Essa história da geladeira é um exemplo tão perfeito da lei da correspondência, porque eu mudei aqui dentro e transformei aqui fora. Eu mudei aqui dentro e eu já transformei tanta coisa na minha vida. E algumas pessoas, eu entendo que talvez você olhe para a sua vida e você diga assim, meu Deus, tudo isso aqui, né? Todos esses problemas que você está vivendo são apenas um reflexo do que está aqui dentro de você. E talvez você se sinta, talvez tentado ou tentada, né? Sinta-se para se sentir triste com isso, mas eu quero que você se sinta feliz, sabe? Porque se isso aqui é um reflexo do que está aqui dentro, significa que tudo isso muda assim, na hora que você transforma aqui dentro. Rápido. Quando você penteia seu cabelo, ou você passa maquiagem, demora quanto tempo para o espelho refletir essa imagem? Agora, não adianta você fingir que está pintando seu cabelo. Não adianta você fingir que você passou maquiagem. Não adianta você fingir que soltou. Porque se você fingir que você pintou o cabelo ou passou maquiagem, o espelho não vai refletir o que você está fingindo. Ele vai refletir a realidade. Então você tem que realmente pentear seu cabelo, tem que realmente passar aquele batom vermelho, Kenga, né?
tem que realmente fazer a barba. Eu estou precisando fazer a barba faz dias, né? Você tem que realmente soltar, apagar e limpar. Aí o espelho vai refletir o que você realmente modificou, né? Você diz, mas eu não vou mais passar corretivo na tela do computador. Mas também não adianta você fingir que você fez a modificação dentro do editor de texto. Você tem que realmente abrir o editor de texto e você tem que ir lá e fazer a modificação de verdade. Porque aí é isso que ele vai refletir. O universo não... Você tem que realmente mudar aqui para que a imagem mude. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Né? Diga assim, Paulo César, entendi. Ou então, cara, não entendi. Ou então, tire sua dúvida comigo aqui embaixo. Tem mais uma coisa, né? Eu acho que foi Cláudia. Que ela perguntou, ela disse assim, eu sou muito cristã e ela tem problema em reconciliar, né? Cristianismo com esses ensinamentos. E ela perguntou, eu sou terrivelmente cristão. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que eu sou crente, né? Enfim, as pessoas tiram coisas. Eu sou, talvez porque muitos crentes digam que são cristãos, né? Não sei. Não importa. O que importa é o seguinte, como é que eu, cristão, me reconcilio com essas coisas? Eu não sei, para mim, isso que Jesus ensinou isso, sabe? Eu acho tão interessante que muitos dos símbolos do cristianismo estão se perdendo, estão sendo apagados da memória das pessoas. Eu me lembro, eu crescendo, adolescente, e eu sempre fui curioso, né? Um dos grandes símbolos do cristianismo sempre foi um espelho. Um dos maiores símbolos do cristianismo era um espelho. Um espelho era um dos maiores símbolos do cristianismo. Então essa lei da correspondência. Eu já li a Bíblia, eu adoro a Bíblia, eu quando estou com dúvida na Bíblia eu procuro várias traduções, várias versões, eu vou no grego, eu vou no hebraico. E eu vejo esse ensinamento, ele sabe muito bem, muito em harmonia com tudo que Jesus falava, né? Ele dizia assim, o reino dos céus está dentro do homem. E de dentro do homem é que você reflete tudo que está aqui fora, né? A própria fé, né? Jesus andou sobre as águas, né? E Pedro andou sobre as águas, e andar sobre as águas é apenas um reflexo da fé que ele tinha. E na Bíblia tem dizendo assim, não é pela força do braço, né? E essa força do braço é justamente a gente querer fazer a mudança aqui fora, né? Passar o corretivo na tela do computador. Então, na minha visão, na minha cabecinha, eu só ensino cristianismo. E eu acho que muitas pessoas que ensinam cristianismo, né? Jesus ele deixava muito claro, ele dizia assim, quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. E ele disse, uma vez perguntaram para ele, por que o senhor fala em parábolas? E ele dizia, para que não venham a entender. E nas parábolas de Jesus você vai encontrar todas essas
esses princípios, né? Talvez depois eu deva até fazer uma série apenas fazendo ligação entre, por exemplo, esses princípios, essas leis universais dentro do cristianismo, né? É uma ideia interessante. Me diga aí se você gostou. Então, é isso aí. Perguntas, dúvidas, comentários aqui embaixo, por favor, faça. Dê um like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você não assistiu o primeiro, ele está aqui embaixo, está mais embaixo ainda também, nos comentários. E também está o link para o mini curso gratuito do Método Sedona e o curso completo do Método Sedona. Um grande beijo, Deus lhe abençoe e até amanhã.